frescura. Sabe por quê? É? Faz de novo, né? Hein? Tava muito bem, mas queimou uma lâmpada. Faça de novo aquela cena que a senhora falou da morte do seu pai. E nunca vamos E chorou. É. Né? Não, isso é. Não dá mais, É. fudeu. E o cara quer que você filme com 16. Tem 11 minutos de chassi. Daí o cara vem, embala, emoção, e acaba o filme, o som. Daí você fala, por favor, só podia começar no começo? Isso é a mesma coisa que fazer coito interrompido. Pega do ponto. Pega da chupada. Mas como é que pode? Volta pra chupar. 5 minutos para trocar? Continua. Não, minha filha, eu já estou fora, acabou. Foda-se, isso não tem mais, pô. Nós estamos falando exatamente da dedicação ao documentário. Eu te digo uma coisa, Coutinho, Eduardo Coutinho. Eu não suporto mais ficção. Eu faço, mas eu faço com um certo tocagandismo, entende? Que até, vai ver que até me dá uma certa naturalidade, que está um pouco na moda agora. Os atores não fazem quase mais nada. Os meus grandes ídolos do cinema, como os atores, eram Humphrey Bogart e Robert Mitchum, que não fazem nada. Robert Mitchum nada mesmo, né? Robert Mitchum nada mesmo. Falando que eu perdoo pra ele, porque ele está sempre com cara de sono no filme. Eu não estou sempre com sono, porque eu tenho tarde e me acordo muito cedo para filmar. Eu me lembro, Eduardo, quando eu cheguei em São Paulo para Porto Sul, você é a primeira pessoa que eu encontrei aqui, porque eu conheci porque você era do Xavier, e a gente ia na casa do pai do Saldanha, que era ali na... Professor Afonso. Com o Vieira de Castro. O pai dele era teórico. Era professor e velho mesmo do Partido Comunista. Sim. Eu morei 1 ano na casa. Eu conheci ele. Você conheceu? Naquela ocasião. Nós fomos almoçar na Lindaura, no Beco da Fome. Beco da Fome, quando Que era o Beco da Fome era outra coisa, né? Sim, Caldo Verde. Caldo Verde. E naquele tempo você já não estava querendo fazer? Não, eu naquele tempo não sabia nem o que eu queria fazer. Não, acho que você sabia. Acho que você era apaixonado por cinema. Não, mas eu não... Documentário, essa coisa... Como não se fazia documentário de longa-metragem na época, né? Então isso não entrava nem passar pela minha cabeça. Porque não estava no mercado? Não, mas porque também eu não sabia o que eu queria da vida. Mas eu quando te conheci, foi antes, te conheci numa filmagem que você não vai lembrar. Eu estava preparando câmera um pouco antes disso e tal, eu passei em 63, numa noite em Milagres. Mas então... Onde eu te vi lá... Eu vim de São Paulo para o Rio antes de ir para Milagres. Foi aí que eu te conheci. Exatamente. Eu te conheci antes de ir para Milagres. E daí em Milagres eu me lembro que estava filmando a cena do corredor do Nelson Xavier com a Maria Gladys, lembra disso? Sim. E eu conversei com você no intervalo da filmagem, eu me lembro que você era maldito na filmagem, mas eu sempre achei que essa coisa da Maldição da Pereira sempre foi uma cascata que não existia, pô. E nessa ocasião que eu te encontrei, você era apaixonado por cinema, só que também saber o que ele vai fazer na vida, eu tenho a impressão que eu não sei ainda direito. Não, tá certo. As coisas vão aparecendo, a gente vai... Mas de repente você pelo menos sabe o que você não quer, né? O que você não quer, você sabe. Já é uma coisa ótima. Inclusive, quer dizer, quem começou um pouco, na minha opinião, essa história de documentário no Brasil, foi a TV Globo, no Globo Repórter. Eu tenho quase certeza disso. Pelo menos ali... Eu não sei, você trabalhou ali, não trabalhou? Eu fui funcionário. Eu fui funcionário, Walter Lima foi funcionário. Walter Lima. João Batista Andrade foi funcionário. E Paulo... outros chamados para fazer... Paulo Gil. Para fazer o programa, 2 programas e tal, vários. Chamaram o Jabor, chamaram Gustavo Dal. Roberto Salvar fez, Silvio Bach fez, o Jorge Bodansky fez, Oswaldo Caldeira fez, outro. Então, mas ali era o seguinte, era documentário. Inclusive havia uns programas que eram 4 documentários. Tinha... O Globo Repórter não é esse troço que é hoje. Não tinha nada a ver.
A tendência aí é lobizar quase tudo, né? E o grande período, 73, 4 a 77, por aí, era um período que tinha censura externa, ditadura, né? Apesar disso, era um programa que estava fora um pouco do padrão da Globo, era diferente, né? Era. Depois agora já está padronizado. Outra coisa. Mas eu quero que você fale sobre o nascimento, praticamente, do documentário do Brasil como uma coisa que se comunica com o público. Complicado, né? Porque as pessoas falam muito isso, não, o boom do documentário, isso de uns 5 anos para cá. Mas, na verdade, não tem boom nenhum. O que houve é que, não, naquela época havia Caravana Facas, então, as pessoas que começaram a fazer, o que era? Facas, Geraldo Sarno, Vladimir e tal. Já tinha também aqueles documentários que passavam no Suplemento Nacional, que era antes do filme. Exato, que acabou e que era a Turma Terapia. Que era uma picaretagem brava. Tirando o futebol, tirando o futebol do... tinha o Canal 100 que era... O Canal 100 que era o futebol, né? Que era realmente incrivelmente bem filmado. Mas o resto não tinha. Agora, daí eu acho que a televisão tem um papel e tal, mas na verdade essa coisa não mudou até hoje. Eu acho que a coisa, ficar claro, o troço, né? Documentário em todo lugar do mundo sempre foi, isso era marginal, entende? Essa é uma... não vai mudar nunca. O que não quer dizer que você não possa aumentar a margem. Da Método Condimar, que negócio quando surgiu o Cinemascope, eles lavaram a égua, tinha aqueles documentários grandiloquentes, narrado aqui no Brasil pelo Ramos Calhella, tinha o do Walt Disney, o Drama do Deserto. É o que se pensava que documentário era e esse Walt Disney, dava dinheiro, era outra coisa, né? Mas o documentário como a gente fez, acabou, etc., isso ultimamente chegou a abrir um pouquinho mais para o público e tal, mas o Coutinho, olha aqui, tem você, tem o João Moreira Salles, tem esse cara que fez esse documentário sobre o Alice Lamão, que eu achei do cacete. É maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, ele não usa narração. Uma coisa que eu, apesar de ser narrador, eu sempre impliquei com narração em documentário. Você foi narrador clássico, cinema. No do Globo Repórter teve uma época que eu era o oficial, era sempre eu. Às vezes eu passava para outro cara, mas quase sempre era eu. Mas eu estou dizendo, tem essa turma que é sólida. O Carlos Nader, é um cara que veio inclusive do vídeo, né? Carlos Nader. Inclusive ele se envolve no documentário. E o Ali é um personagem extraordinário. Então, junto um com o outro, é um filme fascinante, entende? Agora, são filmes destinados à minoria, não tem discussão disso, entende? Eventualmente, alguns desses filmes saem, mas são, evidentemente, que o público vai ao cinema para ver ator e sonhar, história fingida. Agora, esse tipo de documentário que você está falando é porque realmente, pelo menos um pouco nesses últimos 10 anos e tal, o documentário desprendeu-se um pouco do troço ideológico, político, etc. E o documentário para permitir que você sonhe também, né? Você se identifique. E aí a preocupação seguinte é que as fronteiras se diluem um pouco, porque uma história contada por um personagem pode ser tão vivo, pode ser tão extraordinária quanto contada por um ator, e tão verdadeira quanto, porque o que quer dizer verdade isso? Eu acho que tudo é mentira, eu acho que literatura é mentira. Acho que literatura é verdadeira e mentirosa. Tudo não é ou. Essa especulação eu acho inútil. Claro. Sabe? É totalmente diferente de você fazer documentário de dados. Você pode fazer um documentário sobre a guerra do Vietnã, a guerra do Iraque, daí você precisa ter os dados, o cacete. Você pode se meter até lá em Israel, e daí você tem uma referência do real que te obriga a fazer. Enfim, documentário jornalístico que pode ser muito bom. Mas o que a gente tenta fazer não tem nada a ver com jornalismo. A informação, a gente não está educando ninguém, entende? Qual é o teu foco? O foco? Por exemplo, é difícil o master. É não fazer um filme sociológico, nem sabe. Que informação que eu tenho, né? Fazer um filme sobre o Brasil, sobre Copacabana. É um prédio. E nesse prédio vai ter uma particularidade que, de repente, pode aludir
ao geral, ao bairro, ao país. A preocupação é com a pessoa que está lá, que é, assim, que é única, que é singular. É o sujeito, né? É, uma pessoa que está lá, que está sozinha e de repente, meia hora de conversa, ela mora sozinha, naquele tal, gosta muito de música, vai na pianona dela e ela canta, Lupicínio Rodrigues, é maravilhoso. E olha que é difícil cantar nunca de Lupicínio Rodrigues, não é fácil. Aí que entra a luz e... né? Claro, mas ela nem sabe daí que tem que dizer, entendeu? Não dá para dizer repete, né? Como eu não desligo a câmera nunca, a diferença é essa. Como para mim, essa coisa esteticista de por que eu mudo de um ângulo para outro? Por que motivo? Eu não sei o que vai acontecer. A câmera fica num lugar, no mesmo eixo, e fica uma hora. E não há como em meia hora a pessoa desmontar um pouco, entendeu? E aí é uma mistura do que ela pensa que é, do que ela quer ser, do que ela é mesmo, e que pouco importa, entendeu? E a outra coisa é que a pessoa fala de memória em geral. O que é mais mentiroso que as memórias? A memória é né? É a memória do presente. Você, a tua infância... Eu uso a minha mais para esquecer do que para lembrar. Mas claro, se for lembrar de tudo, a gente sobrevive 3 dias, né? Né? Se for lembrar o dia de ontem, eu preciso de mais de 24 horas. E a tua infância tu vai contar diferentemente em 10, né? Claro. O inferno, o paraíso da infância, que é simplesmente... Até descobrir que a Terra que gira em torno do Sol, que o Sol não é o Sol que gira em torno da Terra, demorou muito. Basta! Os senhores não sabem nada. Nada sabem. Acautele-se. Sinto-me mal. Sabem o motivo? Bom, é o seguinte, eu observo